Olá, tudo bem? Neste trabalho de Física 2, falamos sobre as leis de Kepler, sobre a lei da gravitação universal, e de como a primeira foi essencial para a origem da segunda, a conhecida lei da gravidade. Sou Lucas Baltazar, número 25, Pedro Antônio, número 30, Felipe Borges, número 10, 11. e Helenilton Gomes, número 10. 10. Nesta parte do trabalho, falaremos sobre o estudo do movimento dos corpos, e falaremos rapidamente também sobre os grandes estudiosos que existiram muito antes de Kepler e Newton, mas que tiveram suas concepções ideais usados como base pelos dois para o desenvolvimento das conhecidas leis de Kepler e da lei da gravitação universal. Desses estudiosos, o primeiro caso que falaremos é o de Aristóteles, o grande filósofo grego que, no século IV a.C., desenvolveu uma teoria muito específica sobre o movimento. A mesma dizia que só existiria movimento caso houvesse uma força qualquer agindo sobre o objeto. Ou seja, ao se empurrar um bloco, o bloco só se moveria enquanto a força estivesse agindo sobre o mesmo, parando de se mover ao cessamento da força. Esta teoria foi reconhecida como verdadeira até o Renascimento, quando Galileu Galilei trouxe à tona uma nova ideia. Para Galileu, era algo completamente diferente. Não era o cessamento da força que causava o fim do movimento, e sim as diversas forças presentes no ar que agiriam em oposição à força do movimento. Com isso, ele chegou à conclusão de que se não houvesse resistência, não haveria o cessamento do movimento. Esta conclusão de Galileu foi extremamente importante, pois, anos mais tarde, Isaac Newton desenvolveu a teoria com provas muito mais específicas e chegou no famoso conceito de inércia, também conhecido como a sua primeira lei, que será falada mais tarde no trabalho. Nesta parte do trabalho, falaremos efetivamente sobre as três leis de Newton, que foram a base da mecânica clássica e são, ainda hoje, consideradas como o marco da física em geral. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Esta lei diz que corpos em movimento tendem a continuar em movimento, enquanto corpos parados tendem a continuar parados. Isto se exemplifica quando se está, por exemplo, em um ônibus e há uma freada brusca. Você é projetado à frente, pois mesmo que a força que gerava o movimento tenha parado, você ainda continua em movimento por um tempo, até que as forças opostas à força que originou o movimento fazem com que sua velocidade chegue a zero. Ou seja, resumindo a inércia, em condições ideais, onde não há resistência do ar e nenhum tipo de força para atrapalhar o movimento, corpos em movimento sempre continuarão em movimento e corpos parados jamais serão do estado de repouso, continuando desta forma até que haja qualquer tipo de força que interferirá em seu estado natural, o de repouso ou o de movimento retilíneo uniforme. Agora falaremos da segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Agora falaremos sobre a terceira e última lei de Newton, também conhecida como a lei da ação e da reação. Parte 1. A história de Kepler. Kepler foi um dos astrônomos mais importantes de sua época. Foi ele que fundamentou a mecânica dos corpos celestes. Kepler defendia a astrologia como cosmologia, como explicação do modo de como se processa uma lei entre astros e acontecimentos terrenos, dentro do âmbito da atuação divina. O mais interessante que Kepler fez foi feita a transição da superstição à ciência. Ele se graduou pela instituição de Tübingen e foi professor de matemática na Universidade de Brest. Outro físico que nós não podemos esquecer de falar é de Isaac Newton, um dos físicos mais importantes da história. Sua obra, Physica Naturalis Principia Mathematica, é considerada uma das obras mais influentes da história da ciência. E suas contribuições para astrologia, física, matemática e teologia são reconhecíveis por todo mundo. Tópico 1. Leis de Kepler.
A primeira lei de Kepler também é conhecida como lei das órbitas. Ela diz que o planeta mantém uma órbita em torno do Sol, que essa órbita descreve uma elipse em que o Sol ocupa um dos dois focos. Essa lei foi extremamente importante para foi um grande impacto na sociedade da época, pois ela definiu que as órbitas dos planetas não são circulares, mas sim elípticas. Por exemplo, o Sol em um dos focos, a Terra no outro. A Terra compreendendo uma volta elíptica em torno do Sol. Agora vocês podem ver uma imagem de como é essa lei. Segunda lei de Kepler, também é conhecida como a lei das áreas. Esta lei é um pouco mais complexa, e ela diz que a linha que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. É difícil de entender, mas dá pra entender com a imagem que será mostrada agora. Pronto, já pode entender melhor. Outro fato bastante importante sobre essa lei é que a velocidade dos planetas não é constante durante sua órbita. Ou seja, se as áreas são percorridas em tempos iguais, quer dizer, a velocidade média que o planeta percorre o arco AB será maior que a velocidade que ele percorre o arco CD. Com isso, quando o planeta se aproximar do periélio, ponto mais próximo ao Sol, ponto da órbita mais próximo ao Sol, executará um movimento acelerado. Quando se dirigir ao afélio, ponto da órbita mais afastado do Sol, o movimento será retardado. Terceira lei de Kepler, também é a última, conhecida como lei dos períodos. Esta lei dita que os quadrados dos períodos de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores de sua órbita. Bem, esse também é uma parte muito difícil de entender, então usaremos um exemplo antes de mostrar a imagem. Imagine Terra e Vênus. No caso desses dois planetas, a sua órbita descreve quase uma trajetória circular em relação ao Sol, e a volta em torno dele é chamada de anos de planeta ou período de translação. Com isso, Kepler determinou, mais de 400 anos atrás, uma relação entre o período de translação e o raio médio da órbita dos planetas, algo que só foi provado muito tempo mais tarde. Agora vocês podem ver uma imagem que vai simplificar melhor essa lei. Então, como último assunto a ser abordado no nosso trabalho de Física 2 do Colégio Pedro II, idealizado pela nossa professora Fernanda Pantoja, que eu amo de paixão, nós vamos falar sobre a lei de gravitação universal, que foi idealizada por Isaac Newton, e ela parte de duas premissas. A primeira premissa diz que massa atrai massa e que quanto mais distante os corpos estão, menor será a atração gravitacional entre eles. Ou seja, isso quer dizer que a força vai ser proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E multiplicando tudo isso pela constante gravitacional, que é definida por aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado, nós teremos, com todos esses dados, a fórmula completa da força de gravitação universal, que é G vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. Então, agora a gente vai fazer um experimento onde iremos demonstrar a força de gravitação universal entre dois corpos. Aqui, um objeto com 0,5 kg, as crianças com 2,5 metros, 90 kg, e a distância entre eles de 1 metro. Então, com esses dados, poderíamos calcular que a força de gravitação universal seria de porta a porta, seria de aproximadamente 3,015 vezes 10 elevado a menos 11 newtons, o que seria uma força considerada ínfima, já que não dá para notar a atração agindo entre os dois corpos. Só que em sistemas mais complexos, assim como a Terra e o Sol, essa força seria extremamente maior, já que tal atração seria mais notável. Um, dois, três, vai! Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, atraindo com uma força exemplar, o que Isaac diria se tratar de uma força perfeita.
não compreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que essa força estará lá. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis, a força que os atraía sem explicação. 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 Explicação.